sou a professora Louise e agora a gente vai assistir a quarta aula da unidade 1, Números de Matemática. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a decomposição da unidade de milhar e das centenas. E vai falar um pouquinho também sobre o desagrupamento. Para começar a aula, a gente vai ver o que é decompor. Nas aulas passadas a gente aprendeu a compor. Juntar o 20 mais 5, formar 25. Agora a gente vai fazer o processo contrário. Por exemplo, aqui, todo número que tem centena, lembram da plaquinha da centena? Essa aqui? Todos os números que têm uma centena, eles podem ser decompostos em dezenas. Lembram da barrinha da dezena? Que podem ser decompostos em unidades. Lembram do cubinho da unidade? Então, aqui tem um exemplo bem explicativo. Por quê? A gente vai fazer ao contrário. Lembra que a prof falou que uma plaquinha dessa tem 100 unidades? Lembra que eu falei que uma barrinha tem 10 unidades? Então, nas aulas passadas a gente agrupou. A gente foi pegando as unidades e foi agrupando. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai pegar a unidade maior e vai desagrupar. Aqui na nossa apostila tem dois exemplos. O exemplo da centena e o exemplo da unidade de milhar. Na unidade de milhar a gente tem 10 centenas. Na centena a gente tem 100 dezenas e temos 1000 unidades. Lembram lá que a prof falou que um cubo desse tinha 1000 quadradinhos? Isso mesmo. Então agora a gente vai colocar a mão na massa para a gente aprender a resolver esses exercícios. Então olha só, tem uma placa aqui. Olha essa placa. Quantas unidades tem nela? Se a placa, essa aqui, que tem 100 unidades, ou então 10 dezenas, ou uma centena, ela representa o número 100. Lembram? Uma placa representa 10 dezenas, uma centena ou 100 unidades. Agora, se a gente tiver duas placas, se eu tiver duas, que número será que vai representar? Aqui, ó. Se eu tiver duas placas, quantas unidades eu tenho nessas duas placas? 200. Por quê? 100 mais 100 é 200. Então, aqui eu vou colocar que eu tenho 200 unidades. Ou então, quantas dezenas eu posso ter? 20 dezenas. Ou então, 2 centenas. Elas representam que número? O número 200. Agora eu tenho um bloco. Fui pegar o apagador. Agora a prof tem um bloco. Esse bloco, ele representa 10 centenas, que representam 100 dezenas, que representam 1000 unidades. Se eu tiver dois blocos desses, quanto será que eu vou ter? Então, aqui, pensando nas unidades, sabendo que cada bloco desse tem 1000. Quantas unidades eu vou ter em dois blocos? 2000, muito bem. 2000. Em 2000 eu tenho quantas dezenas? 200. Ou então, quantas centenas? 20. Viram que o número está diminuindo? Olha só, eu comecei o 2000 com 3 zeros. Quando eu desci para a dezena, eu desci com 2 zeros. Quando eu vim para a centena, eu tenho 1 zero.
E a unidade de milhar eu tenho duas unidades de milhar. E elas representam o 2000. E agora vamos pensar um pouquinho fora da caixa. Imaginem que a prof tem três plaquinhas. Nessas 3 plaquinhas eu tenho quantas unidades? Eu tenho quantas dezenas? E eu tenho quantas centenas? E é assim que a gente vai decompondo o número. Eu pego um número maior e vou diminuindo, transformando ele em partes menores. É como se fosse uma diminuição. Agora a prof vai ensinar um jogo para vocês. Esse jogo, talvez vocês não consigam fazer em casa, tá bom? Então pode pular ele, mas a prof vai explicar como joga. Lembram que no Nunca 10 a gente brincava de trocar as pecinhas? Eu começava pela unidade e ia acumulando unidades. Quando chegava com 10 unidades, eu trocava por uma barrinha. Quando eu juntava 10 barrinhas, eu trocava por uma placa. O objetivo era chegar na centena. Lembram? Agora a gente vai fazer o contrário. Todo mundo vai começar com uma placa. E o objetivo é ficar sem nenhuma peça na mão. Então, eu vou começar com 100. Eu vou jogar o dado. Eu tirei 1 e 3. 1 mais 3, 4. Então, eu vou ter que tirar 4 unidades. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que desmembrar. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, troquei a minha placa de centena por 10 dezenas. Mas eu tenho que tirar 4. Então, eu vou tirar 4 unidades. Eu vou pegar uma barrinha de dezena, vou tirar 4. Vai sobrar quanto? 6. Então, eu vou pegar 6 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou assim, diminuindo até que eu não fique com nem 1. Ganha o jogo quem ficar com nenhum primeiro. Podem usar o quadro posicional para auxiliar vocês na construção do número. Talvez fique mais fácil. Agora, a gente vai fazer uma situação hipotética. Lembram do Pedro, do Carlos e da Ana? Eles estavam jogando Nunca 10. Agora eles estão jogando Nunca 10 ao contrário. E a gente vai analisar como que está a posição deles no jogo. Olha lá. O Carlos, ele tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 dezenas e 6 unidades. Que número será que o Carlos tem? 46. Então, a gente vai anotar aqui embaixo. 46. O 46 é 4 dezenas e 6 unidades. Agora, a gente vai para Ana. A Ana tem 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem 5 barrinhas e 1 unidade. 5 barrinhas, 51. 5 dezenas e 1 unidade. E por último, nós temos o Pedro. O Pedro não tem nenhuma unidade. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 dezenas e não tem nenhuma unidade. 7 dezenas e nenhuma unidade. Agora que a gente já anotou a quantidade de pontos que cada um tem, a gente vai virar a página e vai encontrar a próxima jogada deles.
Observe os quadros à esquerda, a quantidade de peças de cada jogador e nos dados dos pontos que eles obtiveram na última rodada. No quadro à direita, faça o novo registro dos pontos de cada um. Então, olha lá. Eles continuaram jogando e estão próximos da última rodada. Esses aqui são os pontos que o Carlos tem. O Carlos jogou o dado e tirou no dado 4 e 2. 4 mais 2, 6. Então, ele vai ter que tirar 6 unidades. Então, vamos tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, aqui do lado, a gente vai registrar como que ficou os pontos do Carlos. Ele continua com uma barrinha, só que agora ele continua só com uma unidade. Agora a gente vai ver a Ana. A Ana tinha 2 dezenas e 5 unidades. Ela jogou o dado e tirou 6 e 3. 6 mais 3 é 9. Então, a gente vai tirar 9 unidades. Tenho 9 para tirar aqui? Não, então eu vou começar a tirar lá das dezenas também. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu posso ficar com uma barrinha cortada? Não. Então, essa barrinha, ela vai trocar por unidades. Olha lá, ela trocou. Ela precisou tirar 4. Ficaram sobrando 6. Então, ela ainda ficou com uma barrinha e 6 unidades. Esses foram os pontos da Ana. E o Pedro, gente? O Pedro tá lá com a placa dele de 100. Chegou depois do jogo. Tá lá. Ele jogou o dado e tirou o 3 e o 2. 3 mais 2 é 5. Então, ele vai ter que tirar 5 dessa barra aqui. Lembram lá no começo que a gente trocou tudo por dezena? Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai ficar com 10. E essa aqui ele vai trocar pelas unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou com 5. Então, agora a gente vai representar tudo isso que ele tem. Então, ele ficou com 9 barrinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem que ser divididas em 10 partes iguais. E 5 unidades. Pensando bem, quem tem mais chances de vencer esse jogo? Então, agora, vocês vão resolver a página 97 em casa, tá bom? A página 97 é bem facinho. Vocês vão fazer a mesma coisa que os amigos fizeram no jogo, tá bom? Vão decompor e desagrupar tudo que tá na unidade de milhar. A gente jogou com a centena de milhar, agora vocês vão com a unidade. Nesses espaços aqui, vocês podem desenhar a placa, as barrinhas e os cubinhos, tá bom? Um beijo e até amanhã, ou até a nossa próxima videoaula.